Paz, Igreja Sara Nossa Terra, é um prazer chegar até você nessa conferência tão linda, tão especial. Eu sou a pastora Thalita Pereira e quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre oração. Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por mesmo estarmos distantes em tantos lugares diferentes, podemos estar juntos através da nossa oração e através dessa conferência. Eu quero te pedir que o Senhor continue falando ao coração de cada pessoa que está assistindo e que teu nome seja exaltado e cada dia mais possamos estar mais perto de ti em oração, em intimidade, para vivermos um verdadeiro e genuíno avivamento. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Uau, hoje eu quero compartilhar um pouco sobre oração e eu quero começar contando para você uma história muito interessante que eu vi um dia desses. A história de Seu Zé. Seu Zé era um homem que todo santo dia, meio-dia, ele estava na igreja. Ele entrava na igreja, ficava alguns minutos e saía, mas impreterivelmente. Todos os dias, meio-dia, ele fazia isso. E todo mundo ficava curioso para saber o que tanto Seu Zé fazia todo dia, meio-dia na igreja. Até que uma moça chegou para ele e disse: Seu Zé, o que é que você vai fazer na igreja de meio-dia? Aí ele disse: eu vou orar, todo dia, meio-dia eu oro na igreja. Ela disse: mas eu achei que para orar a pessoa gastava um pouco mais de tempo, né? Eu vejo que você entra com 2, 3 minutos, 5 no máximo, você vai embora. Aí ele disse: é porque quando eu entro eu digo: oi Jesus, sou eu, Zé. Eu vim aqui te fazer uma visita. Conversa um pouco com Jesus e vou embora. E a história conta que algum pouco tempo depois, Seu Zé sofreu um acidente e foi parar no hospital. Quando ele chegou lá, alegre, animado como ele sempre foi, começou a mudar o ambiente daquele lugar. Os doentes que já estavam sem esperança começaram a ficar mais esperançosos. Ele ganhou o coração das enfermeiras, dos médicos, de todo mundo. Até que uma enfermeira chegou para ele e disse: ô Seu Zé, todo mundo aqui já reparou que você é uma pessoa tão animada, com tanta alegria. Passa aí o segredo pra gente. Aí ele disse assim: é por causa da minha visita. Todo dia eu recebo uma visita de meio-dia e eu fico assim, bem feliz, alegre, esperançoso. Aí a enfermeira ficou mais intrigada ainda, que disse assim: eu nunca vi esse homem receber uma visita. Aí ela disse assim: e que visita é essa? Aí ele fez: é assim, ó, todo dia, meio-dia, ele chega na beira da minha cama e diz: oi Zé, sou eu, Jesus, eu vim te fazer uma visita. Uau, essa história é pequena, é simples, mas é emocionante. Ela nos fala que a nossa vida de oração fala de constância, fala de fé e fala de intimidade. Aquela oração tão pequenininha: oi Jesus, sou eu, Zé. Ou oi Zé, sou eu, Jesus, eu vim te fazer uma visita. Nos fala da disciplina de termos constância, de termos fé para acreditar que conversando de maneira simples Deus vai nos ouvir. E também nos fala de intimidade, de falar da sua maneira, do seu modo. Oração está muito longe de um tempo cronometrado no relógio. Apesar de que quando você cria um hábito de oração, você vai ver que as horas passam correndo enquanto você ora. A oração está distante desse tempo cronometrado. A oração está distante de palavras difíceis de se pronunciar, de termos específicos para agradar o coração de Deus. A oração nos fala de sinceridade do coração. Oração nos fala de sinceridade da alma. E oração tem tudo a ver com isso que vocês estão estudando, essa palavrinha tão especial chamada avivamento. Avivamento é a palavra do momento. Se você vê, avivamento está em todo lugar para nós que somos cristãos. Está nas músicas, né? Nas letras das músicas, está no desejo, no anseio, nas conferências, nas igrejas. Avivamento é realmente o anseio do nosso coração. Quantos de nós não lembramos do livro de Atos e dissemos: uau, eu quero experimentar esse mover, eu quero experimentar esse poder do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero que ele diz assim: eu preciso orar pelo menos 2 horas por dia, porque se eu não orar, eu perco a minha batalha para Satanás. Ele dizia que ele tinha tanto trabalho para ser feito, que ele tinha que gastar no mínimo de 2 a 3 horas para conseguir vencer as batalhas e os trabalhos que ele precisava fazer durante o dia. Uau, oração. Oração é uma chave que move a nossa vida e move o coração de Deus. E a pergunta que muitos de nós fazemos sobre avivamento e sobre oração é:
Como eu posso experimentar esse avivamento? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho que me leva ao verdadeiro avivamento? Eu quero responder para você com uma frase de um grande missionário, um grande avivalista, conhecido como um avivalista de uma época chamada a Segunda Grande Despertar, Charles Finney. Charles Finney disse assim: os princípios indispensáveis para promover um avivamento são verdade e oração. Quando ele fala de verdade, ele fala da palavra de Deus. Por quê? Porque o primeiro, ou seja, a palavra de Deus, a verdade, influencia os homens. E o segundo, influencia a Deus. Uau, o avivamento se faz com palavra e com oração. Com palavra, porque a palavra nos leva a conhecermos a Deus. Mas a oração nos leva a experimentarmos a presença de Deus. É por isso que um não pode se dissociar do outro. Precisamos da verdade e da palavra. E precisamos da experiência da oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, o verso 13 e o verso 14. Entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André Filipe, e Tomé, e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, o irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Esses versículos nos falam de um momento onde os discípulos tinham acabado de receber a promessa de um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Eles tinham acabado de receber a promessa do avivamento. E o que é que eles fizeram logo em seguida? Qual foi a escolha dos discípulos logo em seguida da promessa? Logo depois que eles receberam a promessa do avivamento. O texto diz que eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Por que será que logo depois que eles receberam a promessa do avivamento, eles começaram a orar? Porque sabe, a oração, ela toca o coração de Deus. Eu não estou dizendo que a oração muda o coração de Deus. Na verdade, a oração muda quem faz a oração. Muda a mim e a você que oramos. Mas ela toca o coração de Deus. Por quê? Porque a oração sincera, a oração verdadeira, ela está intimamente ligada a um coração quebrantado, ao arrependimento. E o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia diz no Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É por isso que a oração é tão importante. É por isso que os discípulos, logo em seguida, logo depois que receberam a promessa, começaram a orar. Por quê? Porque a oração, por meio da sinceridade, do arrependimento, do quebrantamento, pode tocar o coração de Deus. Mas sabe qual é o nosso maior problema? O maior problema dessa geração é que nós temos perdido essa experiência de tocar o coração de Deus. Essa experiência de gastar tempo com oração. Por quê? Por causa de uma palavrinha chamada distrações. Essa é uma geração movida por inúmeras distrações. Nós temos distrações em todos os lugares e por todas as partes. A tecnologia hoje, o celular, as mídias sociais, o computador, os jogos, tudo isso tem servido de muita distração. E aquele tempo que nós tínhamos antes, talvez, de gastar com Deus, de oração, de busca de Deus, se perdeu. Aí você pensa e diz: ah, pastora, mas não é muito justo comparar a nossa geração com as gerações antigas. Por quê? Porque eles quase não tinham distrações. A gente tem muita coisa para distrair a gente. Na verdade, o problema não são as distrações. O problema são as nossas escolhas. Eu ouvi uma vez um sermão de Billy Graham e eu achei super interessante que ele fala em um momento específico do povo de Israel, que estava sendo tomado por distrações. Mais ou menos 2 séculos antes do rei Davi, os hititas, eles tinham descoberto o poder, o segredo da fundição e do processamento do ferro. Eles descobriram uma nova tecnologia. Aquilo era a tecnologia mais avançada para o tempo deles. Antes eles só tinham equipamentos rudimentares, de madeira, de pedra. E o povo de Israel estava isento dessa tecnologia, até que Davi introduziu
isso no meio do povo de Israel. E no meio dessa introdução, eles tinham celeiros que guardavam ferro. Agora eles tinham equipamentos de ferro, eles tinham ferramentas de ferro. E eles também estavam pouco a pouco sendo transformados através de quê? De tecnologia, de distração, não a nossa maneira. Mas o que é que eu quero dizer comigo e com você? Que o problema não está no acesso às distrações, está em qual vai ser a nossa escolha. Qual vai ser a minha escolha e a sua escolha? Nós vamos permitir que um novo conhecimento, que algo novo que surge na nossa vida, ou que novas ferramentas nos distraiam e que a gente perca esse momento de quebrantamento, esse momento de conversa, essa visita especial que Zé tinha todos os dias com Deus, por causa de distrações. Oração não é sobre um tempo, oração não é sobre palavras difíceis. Oração é sobre um desejo íntimo de conhecer a Deus. Um desejo íntimo de visitá-lo, de ouvi-lo, de gastar tempo com Ele. Oração é sobre uma escolha, é sobre uma decisão, é sobre uma constância. E já que eu falei de Billy Graham, eu quero encerrar falando da mãe de Billy Graham. Não sei se você já ouviu a história dela. Disse que quando ela estava nos seus últimos dias, muito doente, quase para morrer, várias pessoas estavam ali cuidando dela. E ela disse assim: eu não vou morrer agora não. Deus ainda está me preservando mais alguns dias aqui nessa cama. Porque ainda muito trabalho de oração para ser feito. Uau! Eu quero deixar essa palavra para o meu coração e para o seu coração. Será que você tem sido diligente para ter muito tempo, para ter muita vontade de abrir mão das distrações e fazer todo o trabalho de oração que você precisa fazer? Será que você tem tido a constância que Zé tinha? Talvez na sua simplicidade, valorizar um tempo a sós com Deus. Meu marido tem um lema que ele diz assim: sem Bíblia não tem café. E eu sempre falo que eu sou casada com ele há 16 anos. 16 anos, que eu fiz recente. 16 anos. E durante esses 16 anos, eu nunca vi ele descumprir sequer uma vez a sua disciplina espiritual de ter um tempo a sós com Deus. Antes do café da manhã, antes de qualquer outra coisa. Ele tem o tempo a sós com Deus de oração e de leitura da palavra como prioridade. E sabe, não é a vida agitada que nos tira isso, nem é a nossa intelectualidade. Eu tenho 3 filhas, mas as minhas 2 filhas, uma de 8 e uma de 6, todos os dias, quando elas acordam, a primeira coisa que elas fazem é ler a Bíblia e orar. Você vai dizer: uau, pastora, suas filhas são muito santas. Não, elas são crianças, mas elas foram ensinadas com disciplina que a presença de Deus e que a oração é mais importante do que qualquer outra coisa. Que essa seja a sua escolha. Que você faça como Charles Finney. Busque o avivamento através da palavra e da oração. E que sua vida nunca mais seja a mesma. Assim como foi a vida de Zé. Que você possa ter a alegria da presença de Deus. E não somente desfrutar a alegria da presença de Deus. Que você possa compartilhar a alegria da presença de Deus com outras pessoas. Um beijo grande e Deus te abençoe. Eu nunca achei que saudade fosse algo tão profundo. Que olhar as cadeiras vazias da igreja é como cavar o coração. Logo a Sara, que sempre foi tão olho no olho, o abraço sempre foi a nossa marca registrada. O toque e aperto de mão sempre foram aquilo que estava sentindo no nosso coração. Pular grudados no arena é a nossa grande energia. Pra gente o evangelho sempre foi o de encontro e de confronto. A gente ama, sofre, crê, tolera. A gente se encontra praticamente todos os dias da semana. Que saudade! Só que a Sara não para. A forma mudou, mas a gente não mudou. O nosso coração continua incendiado. Nenhuma tela de computador ou telefone afasta o que temos. Nenhum distanciamento social. A quarentena só mostra ainda mais que estamos ávidos. Nós amamos vida. Amamos o beijo, o abraço, amamos o perdido. Amamos nossas células, nossos discipulados.
Amamos os eventos que são lotados de aconchego e de amor. Todo mundo junto. A gente ama olhar nos olhos dos nossos bispos e sentir lá no fundo que eles são apaixonados, assim como eu e você. Que fazem de tudo para que a palavra de Deus chegue por além de nós. Gostamos do perto, gostamos de sentir a presença do nosso irmão. E apesar de estarmos juntos, mesmo que de maneira diferente, a nossa distância não abala o que sentimos. Evangelho é partilha, é calor humano, é energia, é troca. Evangelho é, no final do culto, alguém chegar e falar: bispo, me dá um abraço. Bispo, você pode orar por mim? Eu sei que estamos juntos, mas eu sinto a sua falta aqui. Mas fique bem em casa. Breve, muito breve, estaremos assim. Porque a Sara não para.